Olá, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesse dia 25 de março, na quarta-feira, culto de meio de semana, e nós queremos iniciar esse culto lendo o capítulo 12 de Coríntios, a partir do verso 12, que fala sobre a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, que diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Que a palavra do Senhor realmente encontre lugar em nosso coração e faça valer o seu poder de transformação em nossas vidas. Queria agora, nesse momento, orar, pedir a Deus que essa palavra, que esse culto seja só para Ele e que os irmãos sejam edificados durante esses poucos minutos que vamos passar juntos nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez na casa dos irmãos, na casa dessas famílias, ó Deus, que estão cultuando o Teu nome aqui agora. Abençoa esse culto, recebe como um cheiro suave a Tua presença e que nós, ó Deus, sejamos edificados pela Tua palavra, em união como um só corpo, embora separados fisicamente, mas estamos unidos de coração e em espírito. Obrigado pela Tua palavra que vai ser pregada nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora vamos para um momento de louvor. Agora, meus irmãos, voltando aqui, nós queremos dar alguns avisos. Os irmãos sabem que a necessidade de estarmos nos comunicando uns com os outros. Hoje, como é 25 de março, mas nós estamos gravando isso aqui uns 2 dias antes, e a gente precisa comunicar aos irmãos o que está acontecendo, né? Os decretos, as obrigações que nós temos como cidadãos. Nós temos que ficar em casa, os irmãos sabem disso, aqueles que trabalham em setores essenciais vão estar trabalhando. Nós da igreja nos preocupamos com aqueles irmãos que não podem sair de casa, por isso nós estamos formando esse time, esse grupo de irmãos que vão estar disponíveis para qualquer coisa que os irmãos que não possam sair de casa possam acionar. Pode acionar mesmo o meu privado, que eu então falo e administro com esses irmãos as suas necessidades. Mas lembrando também que nós temos aí na cidade de Santo Antônio de Jesus algumas farmácias que atendem em domicílio, também alguns supermercados. Não vou citar nomes porque os irmãos devem estar sabendo já. Mas de qualquer maneira, se precisarem, necessitarem, podem contar conosco, podem falar no meu WhatsApp privado ou até mesmo nos grupos de WhatsApp da nossa igreja. Outro assunto, meus irmãos, que é muito importante, os irmãos estão assistindo, estão vendo os cultos através do canal do YouTube e estão percebendo que os momentos de louvores de cânticos não estão acontecendo. Deixa eu explicar aos irmãos porque, para ficar bem claro, não é que a gente não queira, é porque no YouTube eles exigem uma autorização dos autores das músicas para que a gente publique. Nós estamos, se não já resolvemos, né, porque, como eu falei, eu estou gravando esse vídeo 2 dias antes, se a gente não já resolveu, vai aparecer aquela tela no intervalo de uma fala minha outra, para que os irmãos louvem em casa. Pare
o vídeo, já que o vídeo é gravado, dê uma pausa no vídeo e, juntamente com sua família, vocês podem louvar um ou dois hinos, depois retomar a gravação da mensagem. Uma outra coisa, irmãos, é ainda relembrando aos irmãos sobre a necessidade dos irmãos estarem contribuindo com seus dízimos e ofertas das diversas formas possíveis. Os irmãos também, eu sei que tem essa consciência, né, de que a igreja está com seus compromissos e precisa cumprir com eles. Obrigado a todos e vamos agora a outro momento de louvor. Se não for louvor aqui no vídeo, dê uma pausa e louve com sua família aí na sua casa nesse momento, depois retornem e nós vamos ter a mensagem dessa noite. Meus irmãos, eu queria trazer a reflexão dessa noite sobre trabalho em equipe. Tudo que existe no mundo existe porque há um trabalho em equipe. Ninguém é uma ilha, já andou dizendo por aí. Realmente ninguém é uma ilha, ninguém está isolado. E o trabalho em equipe que não cessa de buscar essa cooperação mútua, principalmente em momentos como este que estamos vivendo. Precisamos uns dos outros, mais do que nunca, orar uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros, saudai-vos uns aos outros, e a gente precisa edificarmos uns aos outros. Vou dar um exemplo. Nossa pele é o maior órgão do corpo humano e se constituem de forma perfeita porque vários elementos de diferentes características se unem em uma grande equipe inteligente e coesa. São as células. A igreja é idealizada por seu Senhor, pelo nosso Deus, e assim também. Pelo menos foi como ele planejou. A igreja idealizada por Jesus está em João, capítulo 17, versos 20 a 23, que diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. João 17, 20 a 23. Existem algumas verdades sobre a equipe que precisam ser reveladas. A força de um grupo não está na quantidade de pessoas que o compõem, mas, sobretudo, a direção única que este grupo se propõe a caminhar. Objetivo comum, embora de pensamentos, de personalidades diferentes, mas todos têm um objetivo comum. Nada, nenhum plano dá certo se no grupo todos puxarem para o seu próprio lado, todos puxarem para os seus próprios objetivos. É assim com o casamento, é assim com a família, é assim com a igreja, é assim com o ministério, é assim com todos. É como um raio laser. Ele é poderoso porque é um feixe concentrado de luz, formado por vários raios de luz concentrados em um só foco. Sabemos que o raio laser, quando bastante concentrado, tem o poder de cortar grossas chapas de aço. E entre nós, servos do Senhor, como é que é? É um desafio. Não é difícil lidar e conciliar com várias mentes pensantes, o complexo, extremamente complicado e até mesmo destruidor de unidade.
é coexistir com as vaidades. A maior dificuldade de um grupo é ter que conviver com algumas vaidades. Uma equipe precisa de um foco, algo para se alcançar, metas a serem atingidas, além da necessária unidade entre os seus membros. No caso da igreja, nosso maior mentor, certamente é o cabeça da igreja, já é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos uniu, ou ele nos muniu de um precioso conteúdo e mostra como executar essas ideias. Ele disse assim em Mateus 12:30, quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Uma luz acesa em um ambiente gigantesco, ela se perde, apenas um ponto, ilumina apenas um pequeno lugar. Logo no começo de seu ministério, ao convocar os primeiros discípulos, ou os primeiros membros de sua equipe, Jesus foi categórico e direto, lá em Mateus 4:19-20. E disse a Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Jesus ama trabalhar em equipe. A voz de Cristo penetrou não só no ouvido daqueles homens, mas sobretudo no coração deles. Eles foram convencidos não pelos benefícios pessoais que a missão daria, e sim pela sublime proposta da sua missão. Nós temos uma missão. Essa missão é salvar vidas. Essa missão da igreja, o foco, o sonho e o ministério entregue à igreja. Salvar vidas não é que nós sejamos os salvadores, nós somos portadores da mensagem de salvação. A igreja deve se comportar como uma equipe em busca incansável e entusiasta no cumprimento dessa tarefa. Para tanto, contamos com 3 instrumentos poderosos que o Senhor nos muniu. Primeiro, a palavra de Deus como conteúdo inseparável, indispensável da vida da igreja. A doutrina é simplesmente insubstituível, inegociável. Nós somos identificados como igreja de Cristo por causa da sua palavra. Sem ela, ficamos sem identidade. Podemos mudar, atualizar e contextualizar as estratégias, o modo, a roupagem, mas nunca ousa em suprimir ou alterar a sã doutrina. No Salmo 119, verso 105, o salmista revela que essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho e o seu caminho. Sem a palavra ficamos sem alma, sem objetivos, sem rumo, sem foco. Nos corrompemos se não tivermos a palavra. Interessante que nos tempos modernos, atualmente as pessoas estão substituindo a palavra por diversão nos cultos. Isso não é bom. Cuidado. Sem a palavra, ficamos à mercê de novidades e ventos de doutrina. Por isso, Deus chama vários homens e mulheres, entrega-lhes dons específicos para trabalhar em equipe, onde um ajuda o outro a crescer e a ganhar almas, a edificar almas. Observem esse texto de Efésios, capítulo 4, versos de 11 a 16. Que diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro
pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O segundo instrumento poderoso para o trabalho em equipe. Primeiro é a palavra. O segundo, o amor como o dom maior e mais sublime para o cumprimento da missão. Quando se fala de amor, as pessoas logo pensam em sentimento ou sentimentalismo. Não, está incluso. Mas amor é atitude. Eu não acredito que aquele homem que não era judeu, era um samaritano, que ajudou aquele outro homem que foi assaltado e que alguns dos judeus passaram e não o ajudaram. Aquele homem não tinha um sentimento de amor, mas tinha uma atitude de amor. Ele não tinha uma ligação afetiva com aquela pessoa que estava ali à beira da estrada, mas ele tinha uma atitude de amar, sem, porém, ter sentimentos emocionais. Amor, portanto, é muito mais do que sentimento. Inclui também quando você está apaixonado, quando você está em casa com seus filhos, com sua esposa, quando a gente está na igreja e que tem uma ligação profunda com os irmãos, sim, há o sentimento. Mas esse amor que é sublime, ele ultrapassa o sentimento. E esse amor é o principal instrumento poderoso que a equipe de Cristo possui por herança. O apóstolo Paulo fala, e os irmãos conhecem esse texto, em Coríntios 12, 31, e o capítulo também 13, versículo 1. Portanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ou seja, não basta falar, arrotar que tem amor. Fica sem sentido. A nossa mensagem quando a gente não pratica esse amor. Acredito que esse texto não carece de interpretação. Sem amor, haverá discórdia, intolerância, disputa e medo de conviver com o outro. Sem amor, haverá sempre um motivo de desconfiança, um sentimento de rejeição. Não porque o outro rejeita, mas porque você rejeita o que o outro não dá para você. Ou aquilo que você gostaria que o outro desse para você e não dá. Esse amor interesseiro não é um amor de Cristo por nós. E por último, como instrumento, a ação do Espírito Santo de Deus operando livremente em suas diversas funções no coração dessa equipe. Isso produzirá poder e grande equilíbrio, alcançando êxito em tudo que essa equipe se propõe a realizar. Na obra, haverá muita gente medrosa, muita gente despreparada, e todos nós somos incapazes de cumprir a missão. Muitas pessoas que estão chegando, estão iniciando, que precisam desse preparo espiritual, precisam de outros irmãos que já têm mais experiência para ensiná-los. Mas sem o Espírito Santo de Deus nos conduzindo a esse ensino, formaremos uma equipe incapacitada. Mas nós temos o auxílio que Deus envia do Espírito para realizarmos tudo em equipe e obtermos
êxito sobre o inferno. Essa é a nossa luta. Observe esse texto em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu gosto muito desse texto. Os irmãos talvez estejam cansados de ouvir eu falando sobre esse texto, mas nunca é ruim a gente relembrar sobre o equilíbrio dessa palavra. Covardia não, mas poder. Mas esse poder precisa vir acompanhado de amor e de moderação. E o amor sem poder e sem moderação vai ser puro sentimentalismo. Portanto, se eu tenho o poder dado por Deus para a sua obra, eu preciso de amor. Sem esse amor, o poder se torna arrogante e ditatorial. Mas observe que o que equilibra aí é a moderação. Eu diria mesmo que nós temos como equipe, como igreja, o poder de Deus, o amor de Jesus e a moderação do Espírito. Nós estamos vivendo tempos difíceis e precisamos cada vez mais nos aprofundar na doutrina, na palavra, no trabalho em equipe, esse sentimento de pertencer a um corpo, a um grupo que tem todas essas características e que vamos receber pessoas de todo tipo, de origem religiosa, de origem de sentimento, de personalidade, de caráter. E o nosso papel como equipe coesa é estarmos focados na palavra de Cristo e ensiná-los a obedecer, ensiná-los a praticar essa palavra para o bem comum da humanidade, da nossa cidade, nossos familiares. E o bem comum é exatamente levar essa palavra de salvação para as pessoas que necessitam. Concluindo a nossa mensagem, com essa tríade, palavra, amor e ação do Espírito, vou repetir, palavra, amor e ação do Espírito. Esses são os instrumentos que Deus nos concedeu como equipe e como igreja. Com isso, toda vaidade será aniquilada. Todo o poder das potestades será derrotada. E todo louvor e glória serão para o nosso Deus, o nosso Senhor. Somos uma equipe, um corpo. Vamos trabalhar juntos, sem vaidade, mas trabalhando para salvar vidas. Os irmãos já ouviram falar de um filme chamado Até o Último Homem. Um filme de guerra de um irmão crente adventista que queria ir para a guerra, foi convocado para a guerra, mas não queria usar armas. De início ele foi amplamente rejeitado, mas ele, firme no seu propósito, queria para a guerra ajudar, formar essa equipe naquele momento lá, ser formador ou um dos participantes dessa equipe. Ele conseguiu mais do que admiração, ele conseguiu respeito, porque ele conseguiu salvar muitas vidas dos seus compatriotas sem dar sequer um tiro, sem usar a vaidade, sem eliminar outros semelhantes. A nossa vaidade às vezes quer eliminar até nosso irmão. Quantas vezes a gente não já disse, melhor seria ficar sem essa pessoa perto da gente. Lembre-se, esse é egoísmo.
e a palavra, o amor e a ação do Espírito nos torna cada vez mais instrumentos de Deus para aceitar e para levar a sua mensagem. Nós estamos formando uma equipe aí na nossa igreja, para aquelas pessoas que não podem sair de casa, se possível, podemos sim fazer a nossa parte. E essa equipe está sendo formada. Acredito que possa ser que eles nunca sejam utilizados, mas se precisar, tem uma equipe pronta. Além das orações, além de estarmos trocando mensagens, é preciso agir em favor daqueles que necessitam nesse momento. Que os irmãos possam refletir sobre isso, que a palavra de Deus possa ter um lugar realmente nos nossos corações e que essa noite possamos dormir tranquilos, porque nós temos pessoas orando por nós, uma equipe trabalhando em favor uns dos outros. Que o Senhor o abençoe e você tenha um resto de semana abençoado.